A todos, então nós vamos continuar sobre o tema riscos químicos, agora na segunda parte. Como nós vimos na primeira parte, também serão apresentados mais casos reais de acidentes em laboratórios. O que eu vou narrar para vocês agora foi um acidente que aconteceu na Universidade de Brasília, que infelizmente teve duas vítimas, 2 alunos sofreram ferimentos nesse acidente. Esses estudantes eles foram atingidos por estilhaços de um frasco de vidro, uma substância química, houve um estouro durante essa manipulação e possivelmente foi uma reação envolvendo aí ácido nítrico. Nós vemos aqui nessa imagem do laboratório após o evento, que está ocorrendo aqui uma limpeza dos estilhaços, dos produtos químicos, uma certa aglomeração após aí o acidente. Então, esse acidente ele ocorreu em outubro de 2012. Os estudantes feridos foram Henrique Lima de Oliveira, de 24 anos, estudante de mestrado, e Maria Clara, de 19 anos, no terceiro semestre de graduação. Então, como já foi comentado, eles foram atingidos aí por estilhaços de vidro por uma solução química. O acidente ocorreu por volta das 15h15. Eu destaco esse horário, gente, para ficar claro que foi um acidente que aconteceu em horário normal de expediente, porque nós vemos muito comum em ambiente universitário, alunos que estão em pós-graduação, entram aí pela noite e às vezes é mais complicado a pessoa ter um socorro num período fora do período mais comum aí de trabalho em laboratórios. Bem, os estudantes eles foram atendidos no Hospital Universitário de Brasília. O Henrique Lima ele foi ferido no ombro e levou 3 pontos. Já a Maria Clara teve queimaduras no braço, em função do contato com esse produto químico e pequenos cortes no rosto, no abdômen e no pescoço. Os estilhaços atravessaram o jaleco e a camiseta do Henrique e, assim como a Maria Clara, usava óculos de proteção e sapatos apropriados para o laboratório. Então, o vice-diretor do Instituto de Química ele comentou que os alunos sempre são muito bem orientados, tanto para o uso do óculos de proteção, o óculos de segurança, como o jaleco, a roupa fechada, a calça comprida, o sapato fechado, ou seja, seguem as normas, né, de segurança. E se o Henrique e a Maria Clara não tivessem seguido essas normas? Se eles não tivessem usando os EPIs adequados? Vocês imaginam o que poderia ter acontecido? Com certeza o resultado seria muito mais grave do que o que já foi apresentado. Além aí dos cortes e da queimadura ali com ácido, poderia ser pior ainda se eles não tivessem usando os EPIs adequados. Como, por exemplo, né, estivessem usando uma calça comprida aí desse estilo, né? É algo assim totalmente inadequado. Né? Então a gente vê aqui um close, né, vamos dizer assim, desse tipo de vestimenta. Então essa calça pode ser tudo, menos uma vestimenta adequada para laboratório. Até brinco lá com meus alunos da microbiologia, que é a disciplina que a gente tem aula prática, que quando eu falo em calça comprida, eu estou falando de calça comprida, né, clássica, né, não é a calça comprida que foi atacada por um cachorro, né, que é com esse grau de destruição. Então, gente, pode ser muito interessante do ponto de vista de moda, mas do ponto de vista de segurança, uma vestimenta como essa, ela não protege os membros inferiores. Então, o manipulador, ele está sujeito a grande risco quando usa esse tipo de vestimenta em laboratório. Então, quando a gente fala calça comprida, vamos ter em mente que é aquela calça comprida que realmente não tem rasgos. Um outro ponto que eu quero destacar são esses ditos jalecos aqui entre aspas. Então, gente, pode ser muito bonito, pode ser muito interessante aí também do ponto de vista, né, de moda, mas do ponto de vista de EPI, de equipamento de proteção individual, é totalmente reprovável. Vocês veem, né, que aqui é um rechilier, tem vários orifícios nesse jaleco, tanto na parte, né, daqui das costas como na parte da frente do jaleco, vários orifícios. Então, vamos imaginar lá se a Maria Clara, né, tivesse usando um jaleco aí desse estilo, o dano poderia ser muito maior. Os estilhaços iam atravessar aí esses orifícios, né? O ácido entraria em contato com a pele mais facilmente. Então, usar os EPIs adequados, gente, mesmo quando os acidentes ocorrem, os danos serão menores do que as pessoas que
não usam, né, essas vestimentas e esses EPIs de forma adequada. Um outro acidente que ocorreu foi na Universidade Federal Fluminense, na UF, e infelizmente nesse caso uma servidora ficou gravemente ferida. Esse acidente ocorreu em março de 2020, então é um acidente aí bem recente, e essa auxiliar de laboratório, que é a Cristina Silveira, ela foi atingida aí por ácidos estilhaços devido a uma explosão que ocorreu dentro desse laboratório. E infelizmente ela teve grande parte aí do corpo atingido e foi encaminhada ao Hospital Universitário Antônio Pedro. Então aqui a gente já consegue observar que o laboratório, né, foi interditado. A gente tem aqui as placas mostrando que o laboratório foi interditado aí pela chefia, né, e o sindicato ele solicitou formalmente à Universidade Federal Fluminense a explicação sobre a segurança aí desse laboratório e a imediata assistência e vistoria de todos os laboratórios para evitar que novos acidentes aconteçam, né, para ver se realmente esses laboratórios estão aí são considerados ambientes seguros para esse tipo de trabalho. Então, a inexistência de conhecimento dos riscos existentes e diretamente relacionados aos produtos, ele pode agravar ainda mais a situação dentro de laboratórios. Então, vamos pensar o seguinte, gente. Por vezes, muitas vezes, esses profissionais, esses técnicos de laboratório, por exemplo, eles ficam anos trabalhando no mesmo laboratório. Só que ao longo do tempo, os protocolos vão mudando, produtos químicos deixam de ser utilizados, outros começam a ser utilizados, e nem sempre a pessoa tem a capacitação, a pessoa treinada, a pessoa é alertada sobre esse novo produto que ela venha manipular. Tá? Então, é sempre importante que essas pessoas sejam capacitadas, que exista aí uma reciclagem, que essa capacitação ela não seja, né, só quando a pessoa passa no concurso, quando ela entra no laboratório. Né? É importante que ela seja algo contínuo. Então, né, mais uma vez, se chama atenção que existem regras, né, tanto para o armazenamento como para o manuseio desses produtos químicos, e que essas particularidades de cada produto químico estão nas FISCPs, como eu comentei com vocês na primeira parte lá desse conteúdo da disciplina. E essas FISCPs, né, elas vêm obrigatoriamente aí com os produtos, e como eu falei para vocês, elas podem ser consultadas aí né, usando aí a internet, desde que sejam sites confiáveis. Bem, um outro acidente que eu vou relatar para vocês foi um acidente muito grave que aconteceu na Universidade do Havaí em março de 2016. Então, na primeira imagem que eu apresento, vocês já podem perceber que foi algo assim de grande vulto, né? Então, uma explosão que aconteceu nesse laboratório, vocês vejam que os efeitos foram realmente muito drásticos. A gente vê que o laboratório foi muito destruído. Esse acidente, infelizmente, provocou a perda de um braço da pesquisadora de pós-doutorado, a Tia Atkins, e o acidente ele foi causado pela mistura de gases, sendo eles 70% hidrogênio, 5% de óxido de carbono e 25% de oxigênio. A pesquisadora realizava essa mistura gasosa porque ela trabalhava na produção de biocombustíveis e bioplásticos, e essa mistura era utilizada aí como fonte de energia para bactérias. Então, nessa imagem aqui, vocês vejam que a explosão afetou inclusive o teto do laboratório. A gente vê aqui que é uma destruição intensa. Então, vocês imaginem, né, a explosão, né, o impacto dessa explosão aí no laboratório. Aqui tem uma série de imagens, inclusive aqui com a presença dos bombeiros. Depois vocês podem observar de forma mais atenta, mas com certeza não resta a menor dúvida que foi um acidente assim gravíssimo, uma explosão gravíssima que aconteceu nesse laboratório. Então, como eu acabei de comentar, as imagens mostram o impacto no laboratório. Então, a gente teve uma vítima que teve uma mutilação, que foi a perda do braço, inclusive é uma moça bem jovem. Então, isso não tem preço, né, gente? Não tem como a gente calcular o impacto que isso vai ter na vida da pessoa.
Mas além, né, desse dano, dessa sequela gravíssima, o prejuízo do laboratório foi calculado em torno de 800 mil dólares. Então vocês imaginem, né, quantos equipamentos foram destruídos durante essa explosão. E acredita-se que essa explosão tenha sido provocada por uma faísca do manômetro digital, que na realidade não era projetado para o uso desses gases inflamáveis. E a auditoria que aconteceu, né, após esse acidente, ela apontou uma série de falhas, né? Entre elas, a falta do uso de EPI pelos técnicos de laboratório, a falta de rotas de fuga no laboratório, a incapacidade de assegurar a aplicação de práticas de segurança e a estratégia de prevenção de incêndio, ou seja, né, todos os fatores, né, se corroborando, ali, se unindo para resultar num acidente. Então, a gente tem a imagem aqui do tanque de aço que se rompeu, então foi esse tanque que veio amputar o braço aí da pesquisadora. Então, aqui mais imagens para vocês terem realmente uma noção bem profunda, né, do evento. Então, a gente consegue imaginar por que o prejuízo foi tão elevado. A gente vê que muitos desses equipamentos foram destruídos, não tem mais condição de uso. Então, né, o prejuízo financeiro também foi bastante elevado. Essa aqui é uma imagem terrível, né, que a gente vê aí da vítima, né? Então, gente, nós temos que ter uma postura realmente muito da prevenção, não só da remediação, né? Então, a prevenção, o conhecimento, o uso correto dos equipamentos de proteção, né? Uma postura preventiva, tudo isso para evitar que acidentes ocorram. Lógico que a gente nunca pode afirmar que o risco é um risco zero, mas ele pode ser bem minimizado com conhecimento e com práticas seguras. Então, no relatório, após o acidente, né, consta que esse laboratório já havia passado por uma inspeção em janeiro de 2016 e nessa inspeção já foi diagnosticado que existia já um armazenamento incorreto de cilindros de hidrogênio e oxigênio. Então, eles deveriam estar numa distância que não poderia ser inferior a 6 metros e isso já não estava acontecendo. Mas, nessa inspeção, nesse relatório, não constava que o armazenamento da mistura de gases em um tanque de aço projetado para ar comprimido estava sendo realizado e que, além de tudo, faltava o aterramento elétrico. Lembre-se que a gente comentou que o que originou, né, a explosão foi uma faísca, porque não havia, né, esse aterramento. Então, o auditor, né, que elaborou esse relatório, ele afirma que devido à grande movimentação de pessoal e uma ampla gama de pesquisas envolvidas em laboratórios acadêmicos, eles têm uma maior resistência a aplicar normas de segurança do que em laboratórios industriais. Isso quer dizer o seguinte, gente, num laboratório de universidade, a gente tem um fluxo intenso e uma alta rotatividade. Por exemplo, o aluno entra, faz iniciação, fica 1 ano, depois já pode ir para outro laboratório, o aluno de mestrado fica ali cerca de 2 anos, pode fazer o doutorado em outro laboratório ou em outra instituição, o de doutorado fica ali um tempo maior, mas de qualquer forma é uma rotatividade muito intensa. E a logística da capacitação ela se torna mais complexa do que quando você tem ali uma empresa que normalmente os funcionários costumam ficar ali um tempo mais longo. Mas isso não minimiza, né, a necessidade que a gente tem de tentar, né, capacitar realmente essas pessoas. Que a logística é mais complicada, não resta dúvida, mas que ela tem que ser feita, isso a gente também, né, não tem dúvida alguma. Então, realmente, um laboratório de empresa ele é diferente de um laboratório acadêmico, porque cada um tem as suas particularidades. Bem, um outro acidente aconteceu no laboratório em Singapura. Esse aqui foi gravíssimo, porque inclusive houve um óbito. Né? E esse acidente aconteceu em outubro de 2015, houveram 7 feridos e um óbito, né? Um laboratório que era utilizado para analisar, testar, calibrar e misturar gases, né? Que acabou resultando nessas explosões. A própria empresa ela já tinha uma equipe de resposta de emergência que não a coisa não foi
de maior magnitude, exatamente porque essa equipe de resposta de emergência conseguiu ali ainda debelar o fogo, certo? Mas depois os bombeiros chegaram, mas eles já tinham dado início aí aos procedimentos. E infelizmente, o falecido era um químico de 30 anos da Malásia, tinha uma filhinha aí de 6 meses e tinha se tornado recentemente um cidadão de Singapura. Um outro incêndio ocorreu em novembro de 2017, aqui na Faculdade Maurício de Nassau, em Fortaleza, né? E aqui a gente vê o relato aqui dos presentes no momento lá no local. Então, nós estávamos assistindo uma aula quando vimos uma gritaria. A gente ficou preso no andar de cima, no bloco C, porque quando a gente foi tentar descer, já estava a fumaça, já tinha tomado conta do prédio. Ninguém conseguiu descer. Então, um rapaz conseguiu arrombar uma porta do auditório e a gente desceu pelo auditório. Ninguém da instituição avisou, né, do que estava acontecendo, então foi uma gritaria, aquela histeria ali que já se pode imaginar. Isso aí é o relato de um estudante do curso de enfermagem que pediu para não ser identificado. Então, gente, nós não temos o treinamento de rotas de fuga, nós não temos esses treinamentos de evacuação dos prédios, né? A gente vê que em vários países, as crianças, quando estão lá ali no jardim da infância, elas já são treinadas em rotas de fuga, né? Se investe muito nesse tipo de treinamento, né? Infelizmente, né, eu volto a afirmar sem dúvida alguma que no nosso país a gente não tem a cultura da prevenção. Nós temos a cultura da remediação. Depois que as tragédias acontecem, né, se vai investigar. Né? A gente vê aí Brumadinho, a gente vê aí Mariana, né, uma série, Boate Kiss, né, quantas e quantas tragédias, quantas perdas de vidas, né, de jovens, inclusive, a gente pode, né, lembrar aí nos últimos tempos, né, saindo aí do ambiente de laboratório. Então, infelizmente, a cultura da prevenção, ela não é algo comum, né, na nossa cultura, o que é lamentável. Então, é importante as pessoas, né, terem esse treinamento, saber o que fazer numa situação de risco, numa situação de incêndio, né? Então, por onde que eu saio, qual é a rota de fuga? Vocês percebam aqui que teve que até ser arrombada uma porta para as pessoas conseguirem evacuar o prédio. Então, né, algo bem complicado, tá? Então, no pátio da instituição, o estudante Jefferson Silva, que é um aluno de fisioterapia, relatou que durante o tumulto não houve informação, a sinalização do prédio fez que muitas pessoas se apavorassem e corressem, né? E ficou denunciando aí que a faculdade não tinha estrutura. Então, uma das alunas, estudante do curso de enfermagem da Faculdade de Bombeira Civil, diz ter participado do combate inicial às chamas. Ela estava acontecendo uma amostra de enfermagem, quando de repente surgiu um cheiro de fumaça, e no local onde ela estava, né, essa é a narrativa dela, foi a sala que iniciou o incêndio. Ela e os colegas, que são bombeiros civis, né, fizeram o arrombamento da porta, fizeram o primeiro debelamento do fogo. Quando foram usar o hidrante, o equipamento não tinha água, né? Aí realmente, né, lamentável. E não supriu totalmente a necessidade, fazendo com que o fogo se alastrasse e eles não tivessem mais o que fazer. Depois a gente conseguiu fazer a evacuação do prédio, contou essa estudante que pediu aí para não ser identificada. Em nota, a assessoria de imprensa da Faculdade Maurício de Nassau informou que houve apenas danos materiais, né, e que não houve pessoas feridas. E o posicionamento da instituição, as equipes responsáveis pela administração já estavam trabalhando aí para esclarecer as causas e evitar que, né, novos casos venham a ocorrer. E as aulas da instituição, obviamente, foram canceladas depois de toda essa história. Então, gente, ressaltando que, né, não há esse treinamento de rotas de fuga, as pessoas em pânico, elas não sabem o que fazer, tá? A gente vê em várias instituições, né, na universidade, várias instituições, os corredores que são rotas de fuga, eles acabaram se tornando o apêndice dos laboratórios, então a gente vê nos corredores tem geladeira, tem estufa, né? Eu já presenciei até autoclaves no meio do corredor. Então, vocês imaginem que num momento de um incêndio, que você tem que traçar aquela rota de fuga ali pelo corredor, que às vezes pode estar tomado pela fumaça, todos esses equipamentos, eles acabam virando impedimento para essa evacuação e podem ser aí causadores de vários acidentes. Então, a gente está muito sem seguir as normas, né, nesse sentido, sem ter esse tipo de treinamento, que é lamentável.
Então, segundo aí os relatos, o incidente no laboratório de farmacologia era que teria provocado esse incêndio. Então, essa viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada, né, uma nuvem de fumaça começou a se formar. Então, a fumaça e o mau cheiro se espalharam pela Avenida Guanambi, né, e de acordo com o capitão Felipe Ribeiro do Corpo de Bombeiros, o fogo já estava em estágio avançado, foi debelado em cerca de 15 minutos, né, havia chamas no local, mas era um ambiente fechado, não tinha risco aí para os alunos que já tinham sido evacuados. Bem, gente, esse caso aqui eu trouxe para comentar com vocês, ele na realidade não foi um acidente de laboratório, tá? Ele ocorreu na Aquasis, que é a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos, e foi terrível, porque 3 pessoas morreram e uma foi hospitalizada. Eles foram limpar um tanque de dejeto de animais aquáticos nesse centro de reabilitação que fica aí no Sesc de Paraná. Então, conforme a capitã do Corpo de Bombeiros, Juliane Freire, as equipes elas foram acionadas no local por volta da meio-dia e 45, né, para atender a ocorrência. Então, o que aconteceu? Uma pessoa entrou na cacimba, não retornou. O segundo entrou para ver o que estava acontecendo com o primeiro, não retornou. E aí o terceiro entrou. Então, todos eles morreram, gente, porque eles não estavam usando os equipamentos adequados, né, as máscaras de proteção. Então, as vítimas foram identificadas como Marcelo Silva Andrade, os irmãos Raimundo Martins da Silva Neto, de 33 anos, e o Guilherme da Silva Martins, de 24 anos, tá? Então, segundo as informações da Aquasis, o incidente aconteceu durante o procedimento de manutenção na casa de filtros. Então, aqui tem a imagem, né, da cacimba. Então, o que aconteceu nesse caso, tá, gente? Então, segundo o Corpo de Bombeiros, é comum a presença de gases tóxicos nesses poços, onde o ar também é mais rarefeito. Então, a combinação, né, do ar rarefeito com a presença de gases tóxicos é algo que pode ter levado a isso, né? Então, a combinação de fatores que causa desmaio. Então, com a pessoa desmaiada, o que acontece? Ela continua a inalar o gás e acaba por falecer. Então, sempre, né, nessas condições, as pessoas têm que usar equipamentos, né, apropriados, máscaras eficazes para esse tipo de lugar, que são lugares que a gente chama de confinados, e que pode ter esse acúmulo aí de gás. Tá? Então, o professor do Departamento de Química Analítica e Físico-Química aqui da UFC, o doutor Antônio Carlos Magalhães, ele explicou que a inalação provavelmente foi do gás sulfídrico. Esse ácido, em quantidades pequenas, não é letal, mas como o ambiente era confinado, no fundo de uma cacimba, com o ar jamais rarefeito, ele pode ser letal. Então, conforme ele, o gás é oriundo do processo de decomposição orgânica, né? Então, o que se acredita é que seja proveniente aí do dejetos dos animais. Então, por que eu estou comentando isso, gente? Não é um acidente de laboratório, mas foi um acidente extremamente grave, né? Então, tem que ter esse cuidado também com a formação desses gases, não propriamente se manipulando um produto químico, né? Um produto químico que vai estar dentro, né, de um laboratório, né? As pessoas às vezes vão fazer, né, dentro da área de pesquisa, vão fazer coleta de alguns materiais e tudo. Então, a gente tem que estar atento a esse risco, inclusive fora do laboratório, né? Quando pode-se fazer ali uma coleta, né? Ou tá numa situação que pode haver a presença desses gases, tá? Então foi realmente muito triste, porque 3 pessoas acabaram morrendo, um ficou preocupado pelo outro, um entrou, o outro entrou, o terceiro entrou. Então, ou seja, essas pessoas realmente elas não tinham capacitação, elas não sabiam de forma alguma com o que elas estavam lidando, né? Não deveriam ter os EPIs, não foram alertadas, não se tinha o treinamento adequado para essas pessoas. Então, infelizmente, né, vidas que foram perdidas numa situação assim realmente lamentável. Tá? Então, mais uma vez, gente, assim como na primeira parte, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão aí sobre os casos apresentados, tá? Atos inseguros, condições inseguras, reflitam sobre cada situação, vão pensar o que pode ser melhorado, né? O que a gente pode pensar aí do ponto de vista de segurança, tá? Então, a gente termina essa segunda parte aqui.